Uma das coisas mais importantes da vida é a gente conseguir fazer a leitura certa do momento que a gente está vivendo. Não é tão simples entender por que estamos vivendo certas coisas, o que temos que aprender com o momento, que postura precisamos revelar no momento. Conforme o momento que a gente vive, a tendência da gente é olhar para aquele momento e concluir que aquele momento é a nossa vida. E a gente tem dificuldade de perceber o que gerou aquele momento ou o para que a gente está vivendo esse momento em relação ao futuro que nos espera. Eu gosto muito da história de José do Egito, porque José viveu momentos e fez leituras corretas desses momentos. Ele, aos 17 anos, ele é vendido pelos irmãos como escravo para o Egito. Foi muito duro para ele ser vendido pelo seu próprio sangue. Seus irmãos vão até o pai, Jacó, e relatam uma mentira de que José havia sido devorado por uma fera. Mostram as vestes de José ensanguentadas no sangue de um bode, para que o seu pai se convença de que o seu filho querido foi morto. Ele vai para o Egito com 17 anos e durante 13 anos ele passa por várias circunstâncias. Ele sai de escravo para mordomo de toda a fazenda de um homem importantíssimo no Egito, Potifar. Depois, por uma armadilha da mulher de Potifar, ele acaba parando numa prisão. E olha o que é interessante. 13 anos depois de chegar ao Egito como escravo, se tornar funcionário e depois prisioneiro, ele se torna o homem mais poderoso do Egito, ficando acima dele apenas Faraó. Ele tem apenas 30 anos quando ele chega a esse posto de alto comando da nação mais poderosa da terra na época. E, finalmente, ele poderia mandar uma investigação até a sua terra para saber se os seus irmãos estavam vivos, se o seu pai estava vivo. Mas ele não faz. A impressão que temos é que as mágoas ainda eram grandes, as lembranças ainda muito fortes. Ele teria dificuldades de lidar com tudo aquilo que viveu. Ele quer apagar esse passado e viver o seu presente, e isso ele faz muito bem. Até que um dia ele encontra com seus irmãos que vão até o Egito fazer compras. Afinal de contas, o único lugar que está com os estoques cheios de alimento é o Egito, num tempo de muita fome em todo o mundo. Ele reconhece os irmãos, interage com eles sem se apresentar como o José, o irmão que eles haviam vendido. E finalmente ele entende que é hora de mostrar quem é. E diz para os seus irmãos: eu sou José, aquele que vocês venderam para o Egito. Eu sou o irmão de vocês. Um grande quebrantamento acontece. Eles se abraçam, eles choram. Em especial, o choro é muito grande quando José abraça o seu irmãozinho, que nada fez contra ele. Foi o único que não fez. Benjamim está ali, ele abraça aquele irmão e chora muito. Depois ele traz a família toda para morar no Egito, na melhor terra do Egito, em Gósen. E finalmente o pai Jacó, que viu seu filho, depois de 9 anos ele está à beira da morte. E os seus irmãos ficam assustados, pensando: ele pode não ter feito nada conosco
por conta do nosso pai. Mas agora, com o nosso pai morto, estamos fritos. Ele vai fazer alguma coisa com a gente. Nós vamos pagar pelo nosso pecado. É nesse contexto que eu me encanto com o texto de Gênesis capítulo 50, versículo 20. Porque diz assim, José diz, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. José, ele consegue compreender, pelo trajeto de vida que teve, que os seus irmãos quiseram lhe fazer o mal, mas Deus estava no controle. E Deus o levou para o Egito, porque Deus queria que lá na frente ele pudesse salvar toda a sua família da morte. E ele cumpriu o chamado de Deus, ele cumpriu o objetivo de Deus. Ele pôde agora salvar a vida de toda a sua família, seus irmãos, cunhadas, seus sobrinhos, seu pai. Por que ele conseguiu fazer isso? Porque ele estava numa posição de destaque, no único lugar do mundo que tinha abundância de alimentos. O que eu quero dizer para você é que você não pode olhar para o seu momento de vida e agir simplesmente em função do que você está vendo hoje. Você precisa entender que coisas do seu passado e até coisas ruins do seu passado, até coisas tristes do seu passado, talvez tenham sido as preparações fundamentais para o seu presente. Talvez tenha sido a única forma de você lidar com o seu presente. Eu não estou falando para você agradecer sofrimento, agradecer traição, agradecer maldade, não. Eu só estou dizendo para você ter um coração acertado, um coração alinhado, um coração em paz, sabendo que aquele que anda com o Senhor, nada foi por acaso, e o Deus Todo-Poderoso tinha propósitos para que tudo o que aconteceu viesse a acontecer. Não digo para você descansar no problema. O problema muitas vezes envolve sua ação, mas descanse em Deus. Faça a sua parte, mas confie que Ele continua no controle e que tudo na sua jornada de vida tem a ver com propósitos dele. Esteja no propósito de Deus e não tema. Os dias virão em que teu sorriso brotará de onde você tinha uma lágrima. Que Deus te abençoe. Fique comigo todos os dias no Manhã com Deus. Se inscreve no canal, toca no sino aí para todo dia ser lembrado que tem um vídeo novo. Copie o link, manda para os seus amigos. Até amanhã.